moral. É um comportamento que imita o comportamento de quem ama. Se você não sabe o que tem que fazer, pensa o que Jesus faria e você vai ter um bom referencial. Então, bom dia a todos aqui em Singapura e boa noite lá no Brasil e outras partes que estejam assistindo a gente também. O verdadeiro espírita se mede pela sua transformação moral. Então vamos continuar a frase. E pelos esforços que empregue para vencer as suas más inclinações. Olha só que interessante. Às vezes uma pessoa que se esforça para vencer as más inclinações, que se transforma moralmente, não é aquela que emagrece, que engorda, aquela que muda a cor do cabelo, mas ele se transforma nas atitudes que faz, pode até ser um verdadeiro espírita sem ser espírita. A pessoa que se transforma, mesmo sendo ateu, é mais espírita do que um espírita. Não só espírita, a gente quer dizer, mas aquele que quer melhorar, que quer mudar. Quanto estamos mudando? E se eu estou mudando, em direção a quê? Que opinião é melhor? O que eu vou escolher na minha vida? Atingido o patamar evolutivo que permite ao espírito integrar-se ao corpo humano, conquista ele a faculdade do livre-arbítrio, ou seja, passa a ter a liberdade de escolher e torna-se a partir de então o artífice de seu próprio destino. O livre-arbítrio é sempre proporcional à condição evolutiva do ser. O que ele quer dizer? Quando nós somos uma menina bem pequenininha assim, o nosso livre-arbítrio é muito limitado. A mamãe que decide a roupa que vai pôr, a mamãe que decide em que escola vai estudar, a mamãe ou o papai que decidem o que vai comer, em que país vão morar. Mas conforme vamos crescendo, nosso livre-arbítrio vai aumentando. Nós, adultos, já escolhemos se vamos ou não vamos. Vocês deliberaram se viriam aqui hoje ou não. Agora, quando estamos encarnados em corpos não de humanos, não temos livre-arbítrio algum. Ou seja, um leão ele não age por livre-arbítrio, ele age por instinto. Há uma força maior nele que faz com que ele tome uma decisão ou não tome, mas não é um raciocínio, como agora ou como mais tarde. Eu acho que vocês têm animais de estimação em casa. A Weasley mesmo gosta muito de gatos, estávamos conversando ontem. E eu também tive um animal que me acompanhou durante 15 anos, que é Gandalf o Branco, um cachorro. Ele era caramelo, mas Gandalf o Branco era o nome dele. É uma hierarquia que ele tinha. Então, eu percebi que Gandalf, por mais que amasse-me, por mais que tinha devoção e amor a mim, ele não me esperava para jantar. Bateu a fome nele, ele comia. O que significa isso? Que ele não delibera sobre isso. A fome aparece e ele come. Ele só não comia se por acaso eu não deixasse alimento na cestinha dele. E ele só passará para um patamar evolutivo quando ganhar o livre-arbítrio encarnando em corpos de humanos. É isso que Allan Kardec vai dizer. Então, às vezes, surge na nossa cabeça aquela dúvida. Então eu já fui um cachorro um dia, eu já fui um gato. A minha resposta era, não, você nunca foi isso. Você sempre foi um princípio inteligente que estagiou em corpos de seres inferiores. E muito mais inferiores do que isto. Vejam, por exemplo, esta poesia que chama Vozes de uma Sombra. Ela está no livro Parnaso de Além-Túmulo. Ele pergunta assim, de onde eu venho? Ele fala, de onde eu venho? Venho das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas, emergindo das cósmicas matérias. Venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas das bactérias. Venho da fonte eterna das origens, no turbilhão de todas as vertigens e mil transmutações fundas e enormes. Venho do silêncio da mônada invisível, do tetro e fundo abismo negro e horrível, vitalizando corpos multiformes. Sei que evolvi e sei que sou oriundo do trabalho telúrico do mundo, da terra, em seu imenso e vultuoso abdômen. Sofri desde as imensas torpitudes, das larvas microscópicas e rudes, a infinita desgraça de ser homem. Veja que ele define, venho lá das eras mais remotas, das bactérias, das substâncias elementaríssimas. E fui estagiando, e cheguei agora à desgraça de ser homem. É que ele parou aqui nesse momento e vê tanta barbaridade que a gente faz. Mas nós seremos um dia seres muito iluminados, seremos Cristos, e quando chegarmos a este nível, teremos plena liberdade. A liberdade, diz Kardec, o livre-arbítrio é proporcional à condição evolutiva do ser. Eu tenho uma certa liberdade. Eu pude decidir vir aqui, a convite da Fer e de vocês, estar em Singapura.
Mas deu um trabalho para chegar até aqui, pessoal. Nossa, como o avião demora. E olha que era, acho que o maior avião do planeta. 2 turbinas gigantes em cada asa. E mirou em linha reta, não fica como o ônibus, fazendo curva nas estradas. E lenha aqui, quase não sei quantos quilômetros por segundo que ele dava. 14 horas no primeiro voo. Então, quer ver, eu tenho um livre-arbítrio para, depois de muita dificuldade, transportar meu corpo. Mas e se eu quisesse dar uma volta lá na Lua? E se eu quisesse ir um pouquinho além ali de Marte? Como que eu vou fazer isso? Jesus está onde quer estar. Ele está nessa galáxia, ele está naquela, ele não tem mais um lugar definido para morar. Ele já não come, então não tem refeitório, não dorme, não tem dormitório. Como que eu vou imaginar um lugar desse? Não tem condição, filho. Não tem como explicar para ela ainda o que é álgebra, o que é trigonometria. Ela é muito pequenininha, ela vai crescer, vai aprender. Mas agora ela tem que ver o desenho da Mônica. É o que nós estamos vivendo. Uma parcial condição de livre-arbítrio. Mas como chegaremos à condição de Cristo? Este é o norte. Este é o caminho. Este é o rumo que nós temos que fazer. E quando ganhamos, pessoal, um pouco de liberdade, Deus já dá pra gente uma lancheira, uma mochila e fala, vai filho, mas o caminho é esse, a escola tá lá, se você se desviar para cá, você perde, papai não vai mais te acompanhar, como foi feito até agora por uma coisa que chamava instinto. Ele ainda está aí em você, vai te direcionar pela sobrevivência, mas essa sobrevivência foi útil uma certa parte na procriação da espécie, agora é hora de se acalmar um pouco os seus ânimos. E quando isso acontece, ele dá direitos pra gente, mas deveres também. Nós temos direitos em escolher, mas dever em escolher correto, em escolher melhor. Porque a consequência da escolha vai dar consequência de dor ou consequência de amor, de satisfação. Prestemos bem atenção nisso, pessoal. Por que surgem as leis morais? Porque estamos adquirindo uma certa maturidade. E por que é tão perfeita? Porque todas elas me convergem para um lugar que é o que Jesus veio representar. Qual é a referência, Kardec perguntou? Qual é o nosso guia? Aquele fala, é por aqui, pessoal, venham por aqui. Eu não posso obrigá-los, mas é esse o caminho. Se alguém quiser desviar, desvia, mas depois vai ter que voltar, pegar atalho. Como um GPS espiritual. Todos nós usamos GPS aqui. E quando você erra um caminho, o que o GPS faz? Recalculando. Agora, atrasou um pouco o caminho, né? Você pode ver que o tempo aumenta. Na encarnação, talvez seja isso, um caminho errado que você pega e fala, recalculando, agora são 2 encarnações a mais. Serão 3 encarnações. Essa aí dá nessa encarnação mesmo, vai atrasar um pouquinho, mas vai dar. Dependendo da nossa escolha. Mas o carro não fez a curva para a esquerda ou para a direita sozinho. Nós que falamos, eu quero entrar para cá, quero entrar para lá. Rousseau diz que no animal, você observa que eles não deliberam nada. Então, se você oferecer alpiste para um leão, ele não come. Se você oferecer alpiste para um pombo, ele come. Agora, se você pegar um filé e oferecer um filé para o leão, não precisa nem oferecer muito. Por quê? Porque está no instinto dele. Para nós já acontece algo diferente. A gente não come alpiste. Mas às vezes você vai no médico, ele manda você comer linhaça. E você tem que comer. Aí esse aqui tem gosto ruim. É contrário ao meu paladar comer linhaça. Então você volta no médico e fala assim, doutor, não dá para comer isso. Eu sei que é importante, mas não dá. Ele fala, bate com couve, que melhora. Mas nós deliberamos e mesmo contrariados comemos aquilo. Por quê? Vou contra meu instinto. O meu livre-arbítrio é superior quando eu quero que seja superior. Mas às vezes, mesmo sabendo que não posso, que não devo, faço algo me entregando ao instinto primitivo, lá de trás. Machucamos a família, machucamos os amigos, numa condição que não deveria mais fazer. Agora, é interessante e importante dizer que quando escolhemos uma coisa, renunciamos a outra. A cada escolha, uma renúncia, disse um compositor brasileiro, o Chorão, lá do Charlie Brown Jr. Pois eu vos digo, Chorão, a cada escolha 1 milhão de renúncias, isso é a lei de liberdade. A cada escolha uma renúncia, isto é a vida. A cada escolha 1 milhão de renúncias, isto é a lei de liberdade. Ao ter escolhido a Fer para casar, o Eduardo abriu mão de todas as outras mulheres. Ao escolher este país para morar, ele abriu mão de todos os outros países. Ao escolher o trabalho que ele quer nesta empresa, Eduardo abre mão de todas as outras empresas que pode. Ele tem direito de escolher, mas a cada escolha 1 milhão de renúncias.
Por isso é importante escolher bem. Por isso é importante escolher certo. Depende da nossa felicidade. Mesmo que não momentânea, mas futura. Ou que seja momentânea e futura. Mas eu preciso ter esse discernimento e escolher melhor. Por quê? Relembrando, estamos já promovidos. Deus achou por bem nos encarnar em corpos humanos e nos dando essa liberdade, fala: filho, já confio que vocês podem fazer isso e vão conseguir, através da lei de liberdade, ganhando o direito de escolher. Quanto mais certo, mais felizes. Quanto mais certo, com menos dores. Quando nós erramos numa escolha, a consciência nos culpará. Ela nos cobra. Não precisa ser em si um Deus que nos aponta o dedo. Porque muitos homens que acham que é certo fazer o que fazem, não se sentem culpados. Mesmo que os amigos falem, não faz mais isso. Não, a consciência dele. Mas a hora que a consciência resolver te apontar o dedo, não tem lugar que ela descanse. Acordado, é dormindo, é no banheiro, é na sala, é com a mãe, com o pai, é sozinho, é acompanhado. Mas para um leão, por exemplo, eu repito, não é isso. Um leão come uma criança e fica alimentado. E nós não conseguimos fazer isso. Ele come qualquer animal, tanto como um coelho, como uma criança, como uma zebra, e descansa. E pode passar uma manada de outros animais, ele já não está mais preocupado. Nós não podemos fazer isso. A nossa condição como homem é diferente. A gente tem a liberdade de escolher. Agora, a escolha certa é baseada em algo que está representado. Isto é o gabarito desta prova. Se eu for fazer uma prova e o professor me dá nota 7, como que eu sei? Por que ele me deu uma nota 7? Porque existe uma prova gabarito e que ao comparar as minhas respostas com esta prova, o professor percebeu que 7 das respostas foram iguais. 3 respostas foram diferentes e ele me deu nota 7. Isso é numa prova. O professor considera aquilo correto, mas na nossa vida real eu pergunto, quem tem a vida gabarito? Será Jesus? Então fala isso para um muçulmano. Será Buda? Fala isso para um cristão. Será Krishna? Fala isso para um hindu. Oh, é Krishna mesmo, para ele é. Agora, Kardec fez essa pergunta, a mais capciosa das perguntas. Onde está escrita a lei de Deus? 621. E se eu li o Livro dos Espíritos como li, a resposta fosse: a lei de Deus está escrita no Livro dos Espíritos? Ia me machucar. Porque seria só mais uma resposta. Como foi perguntado para um muçulmano, onde está escrita a lei de Deus? E ele disse, está escrita no Alcorão. Onde está escrita a lei de Deus para um judeu? Está escrita na Torá? Perguntaram então para um cristão, onde está escrita a lei de Deus? Está escrito na Bíblia? E perguntaram para um cientista, onde está escrita a lei de Deus? Está escrito nos livros do Einstein? Nos livros da ciência? Mas perguntaram para os espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E ele falou, está escrita na sua consciência. Mas vejam bem que a palavra do francês que Kardec usa para onde está é igual ao verbo to be. É ser ou estar, é o verbo être do francês. Então quando ele pergunta onde está escrita a lei de Deus, é como se eu perguntasse usando o verbo to be. Eu não sei, aqui em Singapura todos falam bem inglês, mas lá no Brasil você faz curso 20 anos e aprende um único verbo, o verbo to be. Todos os cursos de inglês ensinam um único verbo, o to be. Então esse eu tenho liberdade de falar, que vocês sabem qual que é o verbo to be. O verbo to be, então, como verbo francês, être, significa ser e estar. Então, se Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? A resposta pode ser, está essa consciência. Mas se a pergunta for, onde é escrita a lei de Deus? A resposta é, ela é escrita na consciência. Na minha consciência está escrito um pouco da lei de Deus, mas não é o mesmo que está escrito nas consciências de Chico Xavier, de Bezerra de Menezes, de Madre Teresa, porque eles agem diferente de mim e a consciência deles é que dirige. Mas tenho certeza que a enciclopédia de Deus está escrita perfeitamente na consciência de Jesus. A lei de Deus é, foi e está escrita na lei da consciência de Jesus. A nossa consciência, que é como um caderno em branco sendo preenchido, vai chegar a um ponto de ser uma consciência como a de Jesus. Por enquanto ela não é. Por enquanto eu preciso de um artifício para conseguir chegar melhor nas minhas decisões e para conseguir chegar melhor na minha escolha. Eu vou lançar mão de um grande pensador, talvez o maior influente pensador de toda a história, que foi Platão. Platão, vocês conhecem muitas das coisas que ele já falou, o amor que ele descreveu, que é o amor platônico, que é um homem que, na verdade, refletia todo o pensamento de Sócrates. Sócrates, como Jesus, como Krishna,
nunca escreveu nada. Como Maomé, eles tinham discípulos que escreveram por ele. Sócrates, portanto, não falou nada. Aliás, falou muita coisa, mas quem escreveu foi um dos três, entre eles Platão. E eu vou lançar mão de uma história aqui, de um conto, de uma alegoria criada por Platão, que vai mostrar para vocês o quanto ele sabia o que queria dizer moral, o que queria dizer amor. E este norte que nós temos que ter no comportamento. Porque como eu usei o exemplo, o Alcorão está escrito algo, na Bíblia está escrito algo, na Torá está escrito algo, nos livros de ciência está escrito algo. Qual deles está certo? Qual deles eu devo seguir? Se eu sigo um livro representando o meu livro sagrado, mas lá manda que eu mate o meu adversário, eu estou isento e assim serei aceito no reino de Deus? Não, porque lá é um norteador da cabeça de um homem também. Mas somente na minha consciência, quando estiver escrito corretamente, é que me dará liberdade plena, pela conquista plena. No livro A República de Platão, ele conta uma história de um personagem chamado Giges. Essa história se chama O Anel de Giges. E veja que coisa incrível. Vai nos dar claramente a entender o que é a moral. Conta essa história que havia um reinado de Lídia. E neste reinado, um homem chamado Giges era um camponês muito bom. Bom filho, bom pai, bom para os animais, bom para a natureza, respeitador, companheiro, ajudava a sociedade da sua melhor maneira. Até que então, depois de um longo tempo de existência para o bem, acontece um tremor de terra e abre uma fenda, uma rachadura no solo muito profunda. Giges, vendo aquilo, chega na beirada do seu precipício e olha lá embaixo. E vê uma coisa muito estranha, um cavalo de bronze. Um cavalo que havia surgido das profundezas e com todo cuidado ele desce nessa fenda, olha pelo olho do cavalo, um cavalo de bronze, um cavalo oco, e percebe que lá dentro havia um homem nu, com um anel de ouro no dedo. Ele de algum modo abre aquele cavalo, rompe a força do bronze, tem acesso ao homem, o homem estava morto, não ia usar mais o anel, ele pega o anel para ele, põe no próprio dedo e segue sua vida. Passam-se alguns dias, passam-se alguns meses, e Giges continua sendo um homem bom, sendo um bom camponês. Ele não foi um ladrão, aquele anel estava perdido. Até que um dia tem uma reunião entre os camponeses, e Giges fazia parte dessas reuniões, e estava ouvindo um dos amigos falar, e numa conversa talvez um pouco monótona, ele pega o anel e gira o engaste do anel para dentro da palma da mão. Engaste é quando você vê, por exemplo, que no anel há uma marca que o diferencia, como uma pedrinha numa aliança, como um desenho, como um triangulinho numa parte. Uma aliança completamente lisa não tem engaste algum. Mas o engaste do anel de Giges, que havia essa marca, foi girado para dentro da palma da mão. E uma coisa surpreendente aconteceu, e Giges ouviu assim: onde é que está Giges? Ele saiu no meio da reunião? Ele estava aqui com a gente e nós não acabamos a reunião, é combinado que ninguém deve sair, e onde ele foi? E Giges de repente falou: ué, que estão brincando comigo? Será que ninguém está me vendo aqui? Ele volta o engaste para fora da palma da mão e escuta: ô Giges, quando você for sair tem que avisar, para a gente parar a reunião, não tem que repetir depois. Alguma coisa estava acontecendo. Giges não diz nada, passa um tempo, acaba a reunião, Giges vai para casa. Mas antes de entrar em casa, ele tem outra ideia. Quem sabe se eu girar o anel, o engaste para dentro da palma da minha mão, acontece a mesma coisa. Ele gira e quando entra, milagrosamente, ouve a esposa falar na frente dele: cadê o papai? Está demorando tanto para chegar em casa? Estou tão preocupada. As crianças: sim, mamãe, cadê o papai? E ele ali na sala com as crianças. Giges percebe, cada vez que ele colocava aquele anel, virava o engaste para dentro, ele ficava invisível. Essa é a alegoria de Platão, um assunto que aparentemente surge com J.R.R. Tolkien, quando no Senhor dos Anéis, colocando o anel no dedo, Frodo ficava invisível, ou qualquer um. Bem anterior a isso, Platão já tinha pensado em um anel que tornava a gente invisível. Porém, diz Platão que nada havia mudado na consciência de Giges, nada havia mudado no coração de Giges, mas a partir deste momento que ele descobre um anel que o tornava invisível, quando virava um engaste para dentro, daquele dia em diante, infelizmente, Giges torna-se o maior cruel de todo o reinado. O maior canalha que se tinha notícia. Maltrata os animais, rouba o dinheiro dos amigos.
rouba o rei, seduz a rainha, entra no banheiro feminino. Não, essa parte não é eu que falei. Não sei porque me ocorreu de invisível. Mas o que isso significa? Alguma coisa havia mudado no comportamento de Giges por ele ter certeza que não estava sendo observado. Isto é a moral para Platão. Moral é quando você faz o bem, mesmo sem ser observado. Moral é quando você faz o bem pelo bem, mesmo sem uma câmera, mesmo sem alguém te vigiando. Portanto, aqui em Singapura vai ser perfeito para eu dar esse exemplo. Um radar, uma câmera, não moraliza o trânsito. Ela educa pelo medo da multa. Ela educa pelo medo da prisão. Porém, educado mesmo, moralizado mesmo, um homem vai fazer assim. Puxa, alguns anos atrás, quando era criança, aqui tinha um radar. Aqui tinha uma câmera. Hoje não precisa mais. Confirmando aquela frase de Emmanuel, a disciplina leva à espontaneidade. E ele fala, mas eu já aprendi que nesse trecho é bom andar nessa velocidade. E ando por respeito ao hospital, ando por respeito às crianças que estudam aqui perto. E isso sim é um comportamento moralizado. A moral, portanto, vocês só vão conseguir usar dentro da casa de vocês quando não tem nenhuma câmera, não tem ninguém lá dentro e você faz uma atitude para o bem de todos. Enquanto estamos sendo observados, você pode usar o bem, mas que não pode ser considerado moral. Entendido isso, vai nos ajudar bastante. Desde o tempo de 500 anos antes de Jesus nascer, já sabíamos o que era a moral. Immanuel Kant, mais recentemente, bem pós Jesus Cristo, já diz: moral é quando você faz o bem desinteressado. E esse interesse reflete: eu estou interessado em não pagar uma multa, então eu vou andar dentro do eixo. Eu estou interessado em não pagar a multa, então não jogo o papel no chão. Por que será que um brasileiro que está aqui em Singapura anda tão na linha quanto eu e a Aninha estamos andando? Será que o ar que respiro aqui é diferente? Tem potências maiores de nitrogênio, de oxigênio, de hidrogênio? E lá em Bauru, lá no Brasil, não é? E isso me faz ser melhor? Lembrem-se, Giges não mudou nada na consciência, nada no coração. Só mudou o fato de ser invisível. E quando era então alguém invisível, sabendo que não estava sendo observado, passou a se comportar como alguém do mal. Conclusão para Platão: se temos a liberdade para escolher, só usamos a moral quando não observados. Tentem daqui para frente pensar se você faria exatamente aquilo se você tivesse sendo não observado. Quando você faz um bem, está desinteressado? Immanuel Kant diz: para a gente entender o comportamento de uma ação voluntária, voluntária é aquilo que vem de vontade, que vem de volitivo, você decidiu fazer. Eu quero fazer tal coisa, eu tenho condição, eu posso levantar e ir lá comprar, eu tenho dinheiro. Isto é uma ação voluntária. Você pode agir de 3 modos. A primeira é a ação imoral. É a mais fácil de compreender e eu vou dar um exemplo. O que é imoral para você é aquilo que você não faz em hipótese alguma. Por exemplo, vocês matariam uma criança? Não, não mataria, mas agora eu vou começar a oferecer. E se eu oferecer um bom dinheiro? Não, 10 milhões de dólares, 1 bilhão? Não, não mataria. A consciência não permitiria. Isso para você é imoral. Você não faz com câmera, sem câmera, sozinho? Não, eu não faço isso. Mas nem para salvar sua própria vida? Nem para salvar minha própria vida. Eu morro junto. É aquela mamãe que pula do navio porque o filhinho caiu. Ela sabe que vai morrer junto, mas ela não consegue ficar lá e deixar o filho sozinho. É bom nesse exemplo, para todas as mulheres que são mamães aqui, que já entenderam o significado da palavra incondicional. Eu não faço isso em hipótese alguma. Isto é imoral para você. Agora, é um pouco mais complicado quando o assunto começa a ficar no meio termo. Um beijo entre 2 homens é imoral? É para alguns, não é para outros. Mas para quem é, ele tem ótimas razões para definir por que é. Para quem não é, tem ótimas razões para dizer por que não é. Mas já está num ponto tênue para dizer. Agora, um beijo heterossexual dentro de uma mesquita é imoral? É imoral. E dentro da casa deles, no ambiente íntimo? Não é imoral.
Essa é a grande dificuldade, quando você começa a ficar no meio termo. Mas Immanuel Kant diz, imoral é o que para você, no seu íntimo, você não faz em hipótese alguma. Agora, tem uma ação intermediária, ações amorais. Não são imorais e nem morais. Aquelas ações que não dependem de moral. Por exemplo, ir comprar pão na padaria. Você levanta e vai comprar pão. Por quê? Porque é uma ação interessada. E não é gerada mesmo que seja o mal ou o bem. Porém, eu vou comprar pão. É interesse do padeiro que me venda. Ele ganha dinheiro com isso, ele fez o pão, está ali para fazer isso. E eu também tenho interesse em comprar. Vejam que a ação interessada não é ação com interesseiro. Não é você ser interesseiro em eu vou ajudar agora, mas depois a herança dela fica comigo. Essa é uma ação interesseira. A ação que a gente fala de interesse aqui é de interesse, de entre seres. Há um interesse para mim vir aqui fazer palestra, conheço o país, fico com vocês. Há um interesse do centro em ouvir as palestras, em aprender coisas. É uma ação entre seres, não é uma ação de interesseiros. Essa é a ação amoral. Então eu vir para cá dar palestra é uma ação amoral. Mas o que é uma ação moral? Quando você faz o bem para alguém ou para um grupo de pessoas, desinteressado disso. Nada ele pode lhe oferecer de bom. Nada ele pode lhe oferecer em troca daquilo. Por exemplo, Jesus fazer uma cura. Nada para Jesus foi beneficiado para ele fazer aquilo. Ele já tinha a posição de Cristo. Ele já tinha uma posição elevadíssima. Ele não ia ganhar pontos com Deus em fazer aquilo. Ele veio exclusivamente por amor a nós, por uma atitude para nos ensinar. Lá no Brasil, nós não temos tantas câmeras assim como nós temos aqui em Singapura. E vai dar para um exemplo, vai funcionar muito bem. Imagina que você foi num mercado lá no Brasil, ou um brasileiro está aqui em Singapura, vai ser melhor ainda. E um brasileiro está aqui em Singapura e foi num mercado, num horário que o mercado estava quase fechando. Ou num shopping. Melhor, tem shopping aqui em Singapura, né? Ah, tá. Um em cada esquina. Então você está no estacionamento de um shopping e você quase foi o último a sair. Você olha e fala, nossa, o estacionamento está vazio. Só tem o meu Volkswagen aqui. Vamos supor que ele veio de carro para cá. Aqui não tem Volkswagen, mas ele tem o dele. E ele então instala o seu Volkswagen, aquele Volkswagen 76, maravilhoso. E estão permitindo que ele rode aqui nas ruas de Singapura. Ele então dá a partida no seu carro, um pouco atrasado, querendo ir embora para casa, e não tem ninguém, ele engata a ré e vai dando marcha ré. Só que de repente, no seu percurso de dar ré, ele escuta um barulho mais ou menos assim. Eu não sou muito bom em sonoplastia, mas vou tentar. Esse blim é uma lanterna que caiu no final. Nossa, meu Deus, eu bati em alguma coisa. E quando ele vai olhar, ele vê que ele bate numa Ferrari. Ele pega a lateral da Ferrari, vai raspando, no final ainda arranca a lanterna da Ferrari. E ele se pergunta, mas como que eu não vi isso? A resposta é muito fácil. Você não está acostumado a ver Ferrari, filho. Se fosse um Fiat 147, você viria na hora. E é vermelha ainda. Vermelha é a cor que é usada não para chamar a atenção do touro, porque ele enxerga branco e preto. Mas é para chamar a atenção da arquibancada, no meio da areia, o vermelho é a melhor cor. Então, você não viu. Você fala, ai meu Deus, eu bati numa Ferrari, e agora? Ele não está acostumado a saber que tem câmera e tudo quanto é canto também. Aí ele pensa, eu vou ficar e vou deixar meu telefone? Ou eu vou embora? Você está no coração da moral, segundo Platão. Você está decidindo por livre e espontânea vontade. Livre e espontânea deliberação. Você não tem ninguém naquele estacionamento. Ninguém está te olhando. Então você fala, eu vou embora. Aqui em Singapura tem bastante dinheiro, ele deve ter outro carro legal, e ele se vira para pagar isso aí. Só que quando você entra no seu carro, você põe a chave e torce para ele pegar. Você não pode ficar muito tempo ali. Você bate, ele pega, porque Deus existe. Aí quando o carro pega, você fala, nossa, graças a Deus. E você vai então sair daquela frente quando você olha e vê uma câmera bem apontada para você. E vamos supor que esteja escrito assim, sorria. Você está sendo filmado. Eu acho que essa frase não é boa. Devia ser assim, chore. Você foi filmado, você está sendo observado. Já era. Você está em Singapura. Aí ele diz assim, puxa vida, não tenho mais chance de usar a moral. Estou coagido agora. É claro que eles estão gravando. É claro que já estão movimentando o que fazer. Já pegaram a chapa do meu carro, já viram minha roupa, já viram quem eu sou.
Então, ele, para tentar amenizar o prejuízo, desliga o carro, desce, põe o rabo entre as pernas, o chapéu entre as mãos e vai lá. Poxa vida, infelizmente eu bati num carro e eu jamais iria embora. Venho aqui pedir a sua compreensão, que eu permita me ajudar a contribuir com essa despesa, a pagar. Vai ter que vender uns 3 carros, 10 carros seu para pagar aquilo. Mas ele está agindo agora coagido, está com medo da multa. Não vai mais agir de um modo como agiria se fosse um ser moralizado. Imagina que alguém de alto nível bata o carro, como o Chico dirigindo, bata o carro a alguém. Vocês acham que o Chico iria embora? Vocês acham que Jesus faria o quê? Porque eles já estão usando uma moral muito elevada. Aliás, Jesus nem está usando mais a moral, ele já está num nível de amor. E por isso nós vamos entender essa referência, esse norte que diz sobre o amor. Alguns pontos eu experimentei em alguns países que já oferecem para a gente o uso da moral. Por exemplo, em Portugal, uma vez, nós percebemos, aqui em Singapura também deve ter isso, você compra um cartão que dá o direito de você entrar num elétrico, um trenzinho, que vai levar você de Lisboa até Algés, por exemplo, o bairro onde eu fiz palestra. Quando você pega esse cartãozinho, por incrível que pareça, você não precisa passar em lugar nenhum. Você somente entra lá e deve passar. Mas se não passar, ele vai do mesmo modo. Seria como aqui. Quando eu chego, passo na entrada do metrô, passo na saída, mas se eu não passasse também daria para entrar. Mas algumas pessoas não passam, achando assim, poxa, eu vou me aproveitar da situação e não gasto o dinheiro e deixo aqui. Se um dia tiver uma situação obrigada, meu crédito está aqui ainda, eu passo. Esse está usando e praticando uma atitude imoral. Mas se eu entro lá e não tenho câmera alguma, não sou obrigado a passar, tenho a chance de usar a moral. A moral exige esforço, porque é difícil ganhar o dinheiro. Mesmo que baratinho, poxa, vou ter que pagar uma continha que é uma mordiscada que dão no meu salário. Mas o uso da moral convidativa estimula. Passa. Tá tão bonitinho o elétrico de Portugal. Tá como aqui o MRT de vocês, com ar-condicionado, limpinho, não tem uma pichação, não tem nada, não tem um papel no chão. Tão gostoso. Eu devo colaborar. É justo que eu colabore com a minha parcela de dinheiro para o funcionamento desse lugar. Mas eu estou usando a moral se não estiver sendo observado. Mas infelizmente, eu não sei se vocês assistiram, procurem no YouTube, teste de honestidade, lá no Brasil. Uma pessoa se fazendo de cego, ainda por cima um cego, andando com a sua bengalinha branca, se fazendo de cego, passa em frente a uma lanchonete, uma barraquinha que vende salgadinhos, que vende esfirra, que vende coxinha, vende café. E ele falsamente supõe que sente o cheiro como um cego. Nossa, que cheiro gostoso aqui. O que está vendendo aqui? Aí a moça, a senhora, aqui é uma barraquinha de lanche, tem salgado, tem suco, tem café. A senhora tem esfirra? A senhora tem coxinha? Tenho sim. E a senhora tem café também? Tenho. Então eu queria uma coxinha e um café. Quanto vai dar? Vai dar R$10. Tá bem. Ele pega e tira uma nota de R$100. Ele fala, olha aqui, eu tenho uma nota de R$20. A senhora troca para mim R$20? A mulher pega aquele dinheiro e está no coração da moral. O anel de giz está na mão dela. Ele é cego. Ele não pode vê-la. Ela fala, tenho sim. Ela coloca e devolve R$10. Poxa, senhora, ele é cego. Quanto difícil está a vida dele já. Vai desperdiçar a chance de vender honestamente um salgado que a senhora fez. A senhora não é uma ladrona. A senhora é um ser que está oferecendo trabalho. Salgadinho honestamente. Mas a ocasião faz o ladrão e somos ladrões, infelizmente. E aí ele pega, guarda, agradece muito, agradece o sabor. Que delícia, muito obrigado, senhora. Vai embora. Segundos depois chega um repórter. Vamos conversar com essa senhora aqui. A senhora acha que o brasileiro é honesto? Sim. A consciência dela não caiu a ficha ainda. Acho. Oh, honestíssimo. A senhora já por acaso deu troco errado alguma vez? Não me lembro. Acho que nunca deu. Nunca um cego deu para a senhora um dinheiro a mais
ponto. O anel de Giges cai da mão dela. Ah, sim, inclusive aquele senhor... inclusive agora, que a senhora viu uma câmera apontada, que a senhora viu que o anel não está mais na sua mão, perdeu a chance de usar a moral. Eu dou minha palavra para vocês, antes de sair de casa, lá no Brasil, eu coloco a chave no portão e falo, Senhor, se quiser colocar uma carteira no meu caminho, pode colocar, eu não vou pegar para mim. Eu posso pegá-la, abrir, ver de quem é. Dependendo de quem é, eu pego o dinheiro e devolvo o documento. Não, também não. Eu dou minha palavra que eu estou atento, Senhor. Eu sairei para a rua e se provas vierem para cima de mim, só me dê aquelas que eu possa vencer. Mas com esse pensamento eu tenho muito mais chance de acertar. Porque eu sei que vocês supõem que o anel de Giges deixa a gente ver e nos esconder de seres encarnados. Mas não adianta tentar esconder do anjo da guarda. Não adianta tentar esconder dos bons. Eles estão vendo. É capaz de dizer, vamos ver como é que ele vai reagir? Vem cá, chama o pessoal todo aí. Aí junta aquela comissão de espírito bom. Vamos ver como é que o Tato vai fazer. Ah, não acredito. Desculpa, pessoal. O meu pupilo falhou mais uma vez. Eu vou me esforçar. Vocês não ficariam envergonhados de um dia sentar na frente do telão da vida de vocês com aquela equipe de espírito bom que estava do teu lado, e do teu lado maior, que o teu anjo da guarda falar, vamos ver, ai, não vamos ver não. Vamos ver teu filme tá passando. Olha quando você era criança. Criança tudo bem. Pensa que isso vai acontecer, pessoal. Já está acontecendo. Não é hora da gente que se dispôs a vir aqui falar sobre isso tentar não pegar o dinheiro que não está te fazendo falta. Outras passagens que está lá no teste de honestidade, a pessoa pega cego e fala assim, olha, eu comprei esse bilhete, a minha filha preencheu, jogou, e ela falou para eu vir trocar, mas como é que eu vou saber? Eu sou cego. Vê se saiu. E por sinal é o bilhete premiado por uma falcatrua lá eles fizeram. A pessoa pega o jornal, olha lá. Não deu nada não. Ah, você me devolve o bilhete? Ah, eu jogo pro senhor aqui. E sai com o bilhete premiado do homem. Senhor, olha, eu posso errar em muitas coisas, mas dessas coisas eu acho que eu não caio mais. Nessa altura do campeonato, depois de vir aqui, conhecer um país maravilhoso, conhecer vocês, conhecer como a coisa já pode andar, eu fazer isso. Imaginem que cada câmera que está ali são os olhos dos anjos da guarda. São os olhos de Jesus, eles estão vendo, aliás, estão sentindo. O anjo da guarda está lá. Ele não está mental paparicando a gente o tempo todo, ele tem muito mais o que fazer. Tá lá, de repente ele sente assim, o que está acontecendo? Nossa, eu não acredito. Outra vez, filho. Outra vez dessa falha tão simples. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Fenelon disse assim: a grande revolução proposta pela doutrina espírita é de ordem moral. O que a doutrina espírita está propondo como revolução? Mudar o comportamento. Moral, entenda como comportamento. O que é ética e o que é moral? Ética é o conceito. O conceito ético é, não pega o que não lhe pertence. A moral é, eu roubo ou não? A ética todo mundo tem. Não tem como falar que um bandido não tem ética. Não, ele pode ser antiético. Mas o comportamento dele é a moral, ele rouba ou não. Então, se a grande revolução proposta pela doutrina é de ordem moral, significa, o meu comportamento está desse jeito. Eu posso até ter vontade de fazer algo que não deve, mas eu não faço por moral. Eu não faço porque eu não consigo mais conviver com isso. Eu não faço porque eu sei que isso não está certo, mas tenho vontade ainda. Como, por exemplo, um ex-drogado. Ele pode até ter vontade de usar a droga outra vez, mas ele fala, mas eu não vou usar porque eu já entendi o mal que me faz, eu já entendi. E para nós já não há vontade alguma, ou nunca houve, ou sei lá, se outra encarnação nós usamos, nessa já não está mais fazendo falta. Quando eu passo perto de uma criança, como por exemplo essa menininha linda, pode ter certeza, não me passa pela cabeça nenhum ato libidinoso com ela. Eu estou dando aqui um exemplo, mas se um dia eu ver longe da mamãe dela lá chorando, eu falo, minha linda, cadê sua mamãe? Onde está sua mamãe, seu papai? E ela não souber, falou, não, vem cá, vamos chamar a polícia, vamos fazer alguma coisa para encontrar a família dela. Agora, na cabeça de alguém que não tem esse pensamento, ele não pode fazer por uso da moral. Mesmo que você tenha vontade, meu filho, você não vai fazer isso. Imita um comportamento de quem ama e pensa que você ama essa criança, que você ama o pai e a mãe dessa criança e que essa criança pode ser sua filha. Como que você gostaria que agisse? Esse é o comportamento do
de quem está usando a moral. Portanto, evangelizar nossos filhos, segundo a doutrina espírita, seria educá-los moralmente, ou seja, agirem bem, independente de estarem sendo vigiados. Agora, vai chegar o dia que nós não vamos mais precisar de câmera. Nós vamos precisar mais de bomba de efeito moral. Por enquanto, precisamos de bomba de efeito moral. Justamente porque não temos moral. Mas enquanto isso não acontecer, infelizmente, Singapura vai ficar vigiada. Infelizmente, nós teremos que ter policiais à paisana, como nós temos tantos aqui. Mas, talvez eu dê essa sugestão ao nosso presidente Bolsonaro. Põe policial à paisana, porque é uma delícia não saber quem que é policial e quem não é. Então, você não faz mesmo. Porque se você vê um policial lá, você fala, ali é o ponto. Ele olhou para lá, eu posso fazer aqui. Agora, eu não sei quem que é, se essa pessoa do meu lado é, então, eu não sei. A minha moral é obrigatoriamente exigida para que eu me comporte. Agora, por que na questão 625 perguntaram qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Muitos respondem, Jesus. A resposta original não é Jesus. Quem que é Krishna? Não, é Jesus, mas tem uma palavrinha antes. Então a resposta é, vede Jesus. O que significa vede Jesus? É como se eu perguntasse para a Fer, quanto tempo falta para acabar a palestra? Falar, veja o relógio. Veja o tempo. O relógio, ele representa o tempo, ele não é o tempo. Jesus representa para mim o norte. Ele representa a perfeição. Mas eu tenho que enxergar. Mas, eu também, eu sou homem, né? Alegando uma infidelidade pelo fato de ser homem. Então você está atribuindo isso. O guia e modelo que nós temos aqui é o que Jesus tem como representação perfeita do que é amor. Minha moral precisa de um norte. Então o que é moral? Moral é um comportamento. Amor é um sentimento. Moral é o comportamento que imita o comportamento de quem ama. Se você não consegue fazer por amor, faça imitando o comportamento de quem ama. Como Jesus faria quando se batesse o carro dele numa Ferrari? Como Jesus faria se visse uma criança sozinha na rua? Como Jesus faria se visse um cego tentando comprar e desse uma nota mais alta do que ele acha que deu? Como Jesus faria se visse um dinheiro caindo do bolso de alguém e muitos que pegaram e desviaram a rua? Essa é a nossa condição. Usar moral porque temos livre-arbítrio, mas nos esforçarmos para vencer o instinto de ser poderoso, vencer o instinto de ser aquele que copula com várias fêmeas, vencer o instinto disso, atender nossa moral pelo uso do esforço. Vamos dar um exemplo que vai deixar bem claro. Sócrates não gostava de exemplo, mas eu não sou bom como a maiêutica de Sócrates, então eu vou ter que lançar a mão do exemplo. Imagina quando vocês arrumaram o namorado de vocês. Imagina quando vocês estão apaixonados. Suponho que essa paixão seja um legítimo amor. Quando a Fer estava lá com 3 meses de namoro com o Eduardo. Quando eu estava lá com 1 mês de namoro com a Aninha. E digo isso sem medo nenhum, porque o nosso amor começa potente. Começa apaixonado. Tanto que você está andando na rua, você vê uma nuvem e você fala, nossa, é um coração flechado. Olha, eu acho que ela deve estar pensando em mim. Para outro é um animal que recebeu uma flechada. Você que está achando que é aquilo. Amor é quando você levanta de madrugada para fazer xixi, levanta a tampa do banheiro e entra e faz xixi. Nossa, vê o rosto dela lá embaixo. Tudo que você faz, você está pensando na pessoa. Coloque-se nessa situação. Você tem 20 anos de idade e namora uma menina que tem 19. Você está apaixonado ou apaixonada. Você não pensa em outra coisa. Você está agindo por amor. Suponha que você tem amor, que isso seja amor legítimo. E que o amor legítimo é aquele que não vai oscilar. O nosso vai, mas suponha só pelo exemplo. Então você chega na sua repartição, tem a sua salinha, você é um novo no trabalho. E de repente, o seu patrão chega e fala, Tato, ou Fernanda, ou Eduardo, tem uma estagiária nova. Eu quero que você a oriente nos seus primeiros dias. Pois bem, o que devo fazer? Você vai orientá-la no trabalho, como é que faz. Aí, a partir do momento, se ela for bem no desempenho, nós vamos dar um upgrade no trabalho dela. Tá bem. Então você vai, cadê ela? Quando você vê a menina vindo, pensa numa mulher bonita. Pensa num jovem bonito.
Eu vou dar o exemplo da Aninha. Pensa uma mulher como a Aninha. Cabelo preto, pele da cor da pele dela, corpo do jeito do corpo dela. E ela vem e sorri com aquele sorriso largo, aquele sorriso expandido, aquele dente branco, e fala: Pai amado, não tem outra, Senhor. Não tem outra para eu ajudar no estágio, que essa coisa vai me complicar a vida. Aí vejo essa senhora e falo: Senhor, que mulher linda. Bom, mas vamos lá. Vem cá, como você chama? Me chamo Ana Cláudia. Ah, tudo bem, Ana Cláudia. Ó, aqui o seu trabalho vai ser, se você vai fazer isso, esse trabalho você tem que carimbar, entregar ali naquela mesa. E o dia passa muito rápido. Chega às 6 horas da tarde, todo mundo já arrumando suas coisas. Só que ela fala: tá tão bom o assunto. Você não quer me ajudar lá em casa? Fazer o quê? Ah, a gente pode ir lá em casa. Você pergunta: tem câmera lá? Tem um irmão que mora lá? Você está no coração da moral. Mas como você está amando, você não tem dificuldade nenhuma falar: não, meu anjo, não vou não. Não vou não porque eu amo a minha namorada. Eu não vou porque tem uma pessoa lá que amo, e então, muito obrigado. E você, se você tocar nesse assunto de novo, eu vou falar com o nosso patrão e ele vai ter que arrumar outra pessoa para te ajudar no estágio. Eu não admito isso. E quando você chega em casa, você não sofre com isso. Não há esforço. Entende o que Kardec quer dizer? Eu não usei esforço algum para dizer: não quero. Por quê? Porque amo. Não quero fazer nada com essa criança. Por quê? Porque amo. Eu não quero pegar o dinheiro do cego. Por quê? Porque amo. Mas você vai para casa e conta para sua namorada como é que foi o dia, pelo telefone, seja lá se ela mora com você. Mas você tem aqui 20 anos e 40 anos se passaram. E segundo Platão, o amor acabou. Fica qualquer outra coisa. Fica amizade, fica companheirismo, fica outra coisa. Mas o amor legítimo, esse amor que nem era amor, acabou. E você tem agora 60 anos e está para se aposentar. E você então volta na repartição e tá lá o teu patrão. Tá resistindo o cara, deve ter 80. Se você estava com 60 já, né? E aí ele fala: olha, eu sei que tá para se aposentar, mas você é dos meus funcionários é o mais experiente. Eu só te peço o seguinte: nessa última semana, você não pode ensinar uma estagiária nova que vai começar? Talvez ela até fique no teu lugar. Você podia ajudar, me ensinar o que você faz aí. Tá bom, tranquilo. O que você quer? Cadê ela? Quando você olha, é a filha da Aninha. Porque tem que ser uma menina nova. E entra aquela menina, e parecida com a Aninha, aquele sorriso largo, aquele cabelo preto, aquela pele da cor da pele da Aninha, aquele cabelo que quando faz um rabo de cavalo fica um tufo dessa grossura. Não aquele... Bom, tudo bem. Você fala: Pai amado, não tem outra para colocar no lugar. Não tem outra estagiária, Senhor. Não posso falhar agora. E ela chega e você ensina com tudo carinho. E fala: mas eu tô velho já, não vai rolar nada. E no final, chega às 6 horas, o dia é curto, acaba. E por incrível que pareça, no final ela fala assim: tio, já acabou, é a morte, né, Fê? Você não quer ir lá em casa? Mas fazer o que lá? Ah, a gente pode tomar um vinho lá. Eu gosto de homem mais velho. Bem mais velho, né, filha? Você tem 18? Eu tenho 60. Você está no legítimo coração da moral. Agora, como o amor acabou, exige esforço. E você tem que falar assim: não vou não, minha filha. Não vou, sabe por quê? Porque lá em casa tem uma mulher que já não está mais me esperando no portão. Quando dá 6 horas, ela não faz como aquela música do Chico Buarque. Às 6 da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca para beijar e me beijar com a boca de paixão. Isso aconteceu durante muito tempo, não está acontecendo mais. Eu chego lá em casa, a janta não está quentinha na mesa, como já teve há algum tempo. O filme do Netflix está engatilhado para a gente assistir depois da janta. Isso já aconteceu, não está acontecendo mais. Mas sabe o que aconteceu? Aquela moça lá, aquela senhora, roeu o osso comigo. Teve uma época que eu fiquei desempregado e ela bancava minhas coisas. Teve uma época que eu fiquei doente, com o pé dolorido, e ela me ajudou, amancando a caminhar um caminho de 1 hora, a gente faria em 10 minutos. Portanto, minha filha, por amor eu não consigo agir, mas por moral eu não vou. Tô doido para ir com você. Seria uma delícia passar uma noite com uma menina de 20 anos. Eu, um homem de 60 que, nossa, já não penso nisso, mas eu não vou por moral. O verdadeiro espírita,
se mede pela sua transformação moral e pelos esforços que empregue para vencer as más inclinações. É uma má inclinação um homem casado sair com uma menina nova e trair a esposa. É uma péssima inclinação. Mas se ele não ama verdadeiramente, há uma chance ainda. Um recurso que você pode fazer, que é a tua moral. Mesmo não tendo câmera. E mesmo que ele pergunta, minha filha, tem câmera lá na tua casa? Não tem. Tem algum irmão lá, teu, algum... Não, você mora onde? Moro longe. E mesmo que você tenha todas as desculpas do mundo para inventar para tua mulher, você não vai. Por quê? Porque no coração da moral existe a consciência e ela vai te culpar mais tarde. Porque quando você for ver o vídeo da tua vida acompanhado dos teus anjos da guarda, fala, nossa, Senhor, que vergonha. Não podia ter feito isso, né? Não podia, filho. Pegou um atalho errado. São 3 encarnações agora. E a tua esposa e as tuas filhas? Todas passaram. E aquelas pessoas que eu amava tanto? Não vai dar para fazer como na história do Bezerra, desencarnar ela e encarnar como tua filha. Não vai dar para fazer. Você ficou para trás. Por causa disso? Por causa disso. Podia ser até por mais coisas, né? Mas não foi. Vai ser por causa disso. E é uma pena que a gente não consegue entender que moral é um comportamento que imita o comportamento de quem ama. Se você não sabe o que tem que fazer, pensa o que Jesus faria e você vai ter um bom referencial. Eu, quando saio de casa e vou viajar, sempre compramos presente para o Henrique. Como eu tenho viajado quase toda semana eu levo um presentinho para ele. E muitas pessoas vendo aquilo se impressionam. Nossa, mas você é generoso com ele. Não, não tem nada a ver com generosidade. É amor. Eu dou por amor para ele. Por generosidade eu dou para Ana Luísa, minha sobrinha. Por generosidade eu dou pro Joaquim, um amiguinho dele que vai em casa. Se eu chegar lá e a Aninha falar, o Henrique tá aqui com o Joaquim. Ah, ele tá aí? Que eu tô levando um ovo de Páscoa, eu tô levando um chocolate pro Henrique. Tá, eu vou passar na conveniência, vou comprar um chocolate por generosidade para o Joaquim e por amor para o Henrique. Porque por amor, se eu quero dar um presentinho que ele quer, eu não penso muito no preço. Ah, tá um pouquinho mais caro do que deveria estar, mas eu compro assim mesmo. Porque acho que ele merece, acho que é satisfatório. Então, generosidade é um comportamento moral que imita o comportamento de quem ama. Fidelidade. Se você fala, eu amo meu marido, eu sou muito fiel. Não, não. Ou você ama, ou você é fiel. Quem ama, ama, não trai. Quem é fiel, não ama, mas não trai por moral. Fidelidade é um comportamento moral que imita o comportamento de quem ama. Se você ama, você não tem desejo algum por outra pessoa, a não ser por aquele que é o teu companheiro, que é a tua pessoa. E essa é a representação mais perfeita desse comportamento numa história que aconteceu com Jesus. É uma pena que eu não possa aqui, ou seja certo, usar o exemplo de nenhum homem que esteja aqui. Porque sempre que eu digo isso eu falo, quando um homem heterossexual, bem masculinizado, recebe uma cantada como Jesus recebeu aqui nessa situação, ele balança. Mas ele pode até não ir porque é fiel, porque tem moral. Mas todo homem nesse salão, eu digo, balançaria. Como não tem aqui um homem, eu vou dar o exemplo e vocês pensam por vocês. Pensa num homem bonito. Pensa num homem encantador. Pensa num homem que só de olhar para ele você tremia na base, ou o amava, ou se curvava. Esse era Jesus Cristo. No livro Há 2000 anos, a qual a Aninha concluiu ontem pela segunda vez lendo esse livro, tem uma descrição que Emmanuel Públio Lentulus, quando vê Jesus, descreve assim. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe um semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por uma luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e energia singular, irradiava daquela majestática figura uma fascinação irresistível. Quando vocês lerem Paulo e Estevão, veja que Emmanuel não faz poesia. Se ele fala, os ventos favoráveis à navegação, ele quer dizer, era meio de setembro. Não é que é poesia. Então ele fala, por uma luz desconhecida, é porque não era luz de poste, é porque não era luz do sol, não era, não sei de onde vinha aquela luz, mas vinha. Quando ele fala sorriso divino, revelando uma bondade indefinível, é porque não tem definição. Não há o que eu descreva que justifique, que explique aquilo. Mas eu acho que
mais forte, mais bem descritivo, está uma carta que dizem estar em poder do Vaticano, que diz assim: foi encontrada uma carta do senador Públio Lentulus Cornelius nos arquivos de Duque de Cesadini, da cidade de Roma, enviada pelo senador em Jerusalém na época de Jesus, que havia sido endereçada ao imperador romano Tibério César. Nela, há uma descrição física e moral de Jesus, feita pelo senador. E a carta é a seguinte: sabemos que ser muito bonito aqui na Terra é perigoso. Eu perguntei uma vez para o Richard Simonetti por que o Chico era tão problemático, tão feinho, tão doentinho. É porque ele queria ser blindado de tanto ataque. Quando uma vez o Emmanuel se manifesta pelo Chico e a fisionomia do Chico ganha um ar aristocrático e ele fala com uma voz imponente como Emmanuel, a filha do embaixador da Argentina se apaixona pelo Chico. Entra numa sala de passas e tranca lá com ele lá dentro, coloca a chave aqui, diz Chico Xavier, e fala: você só sai daqui de dentro casado comigo. Ele fala: minha irmã, não posso fazer isso, estou casado com a doutrina espírita. E ela começa a tentar agarrar o Chico, começa a tentar beijar o Chico, e o Chico tentando abrir a porta, fala: pelo amor de Deus. Alguém fala: me ajuda aqui dentro. Fala: abre aí dentro. E o Chico fala: abre aí fora. A chave está aqui dentro, não vou pôr a mão ali. Olha a descrição que esse senhor, senador romano, dá de Jesus. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é Filho de Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol, porém ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplandece, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas o faz raramente, e quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma beleza rara, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo como no aviso passado escreveste, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim. Porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus,
não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Diz-se que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, à tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, senador romano, presidente da Judéia. Esse era Jesus, descrito por ele, por Públio Lentulus. E um dia, esse jovem rapaz, perto dos 30 anos de idade, em Jerusalém, nos arredores do templo, adornado, ou seja, enfeitado da mulher, encontrou Jesus. De olhos fascinantes e lúcidos, de cabelos delicados e melancólico sorriso, fixou-o estranhamente. Então imagina que você está ali na tua casa, na tua situação, e entra um homem. Entra naquela rua um homem descrito por Públio Lentulus, bonito, imponente, grandioso na sua majestade espiritual. E ela diz, arrebatada na onda de simpatia a irradiar-se dele, corrigiu as dobras da túnica muito alva e colocou no olhar indizível expressão de doçura. Sabe quando você está paquerando alguém e você dá aquela olhada assim, olho não abre tudo, você... Eu acho que a mulher fez isso. Coloca no olhar indizível expressão de doçura, sabe? Para ele. É aquela fala, ela ajeita as dobras túnicas. Sabe quando você está na cadeira, tudo quanto é jeito assim, vamos fazer a nossa oração? Você ajeita. Para falar com Deus, você tem que estar arrumadinho. É aí que fala assim. E a visível paixão que a possuíra de súbito, abeirou-se, ficou bem pertinho do desconhecido e falou ciciante. Ciciante é sussurrante. Sabe quando você fala uma palavra e gasta quase um pulmão inteiro para falar? Olá, Galileu. Aquelas mulheres do telefone que fazem esse trabalho. Ela diz assim, jovem, as flores de Séforis encheram-me a ânfora, o vaso cerâmico, do coração com deliciosos perfumes. Tenho felicidade ao teu dispor em minha loja de essências finas. Era uma mulher rica, hein? Inúmeros peregrinos cansados me buscam à procura do repouso que reconforta. Em minha primavera juvenil, era a estagiária novinha, encontro o prazer que representa a coroa da vida. É que o lírio do vale não tem a carícia dos meus braços e a romã saborosa não possui o mel de meus lábios. Ó, que cantada bonita. Quem que você escrever isso aí, Fer, pro Eduardo? Ó, é que o lírio, Eduardo, do vale não tem a carícia dos meus braços. Ó. E a romã saborosa não possui o mel de meus lábios. Ó, eu te amo, Eduardo. Feliz aniversário. Ó, tá feito já. Vem e veja. Dar-te-ei leito macio, tapetes dourados e vinho capitoso, vinho embriagante. Acariciar-te-ei a fronte abatida e curar-te-ei o cansaço da viagem longa. Descansarás teus pés em água de nardo, água de perfume, e ouvirás felizes as harpas e os alaúdes de meu jardim. Cara, não tem como recusar um convite desse. É irrecusável. Tenho ao meu serviço músicos e dançarinas, exercitados em palácios ilustres. Jesus calado, deixando ela falar, ouvindo, ela diz, jovem, por que nada me respondes? Descobri em teus olhos diferente chama em teu olhar, e assim procedo por muito te amar. Ele parecia não perceber a vibração febril com que semelhantes palavras eram pronunciadas. E notando-lhe a expressão fisionômica indefinível, a vendedora de essências apresentou um tanto agastada. Então, Galileu, não virás? Constrangido por aquele olhar esfogueado, o forasteiro apenas murmurou. Hoje não, minha irmã. Amanhã, quem sabe. Eu não consigo falar muito bem de Jesus, meu nariz arde, cara. Dá um nó assim na minha garganta. A mulher já ajoezada, é o Humberto de Campos que escreveu, é lindo, né? Ajoezada de enfeites, sentindo-se desprezada, prorrompeu em sarcasmos contra ele e partiu. Transcorridos 2, é assim que a gente faz, a gente dá uma cantada numa moça, ela não quer, você fala mal dela, também não queria, sua chata, ou vice-versa. Mas o mestre só disse isso,
Hoje não, minha irmã. Amanhã, quem sabe. Transcorridos 2 anos, quando Jesus levantava paralíticos ao pé do tanque de Betesda, venerável anciã pediu-lhe socorro para a infeliz criatura, atenazada de sofrimento. O mestre seguiu-a sem hesitar. Num pardieiro denegrido, um corpo chagado exalava gemidos angustiosos. A disputada mercadora de aromas ali se encontrava, carcomida de úlceras, de pele enegrecida e rosto disforme. Feridas sanguinolentas pontilhavam-lhe a carne, agora semelhante ao esterco da terra. Exceção dos olhos profundos e indagadores, nada mais lhe restava da feminilidade antiga. Era uma sombra leprosa, de quem ninguém ousava aproximar-se. Fitou o mestre e reconheceu. Era o mesmo lindo Nazareno, de porte sublime e atraente expressão. O Cristo estendeu-lhe os braços, tocado de intraduzível ternura e verdadeiro amor. Venha a mim, tu que sofres, na casa de meu pai, nunca se extingua a esperança. Tu, o Nazareno, o Messias, o profeta que cura, reanima e alivia, que viestes fazer agora diante de tão miserável mulher quanto eu? Agora o perfume acabou, agora o tempo passou, agora a beleza se foi, Nazareno. Ele, contudo, sorriu benevolente, retrucando apenas e relembrando velha frase. Venho agora satisfazer os teus apelos, e descubro agora uma chama diferente em teu olhar. E procedo assim, minha irmã, por muito te amar. Qualquer um de nós aqui solteiro como ele usaria isso como se fosse amor, passar uma noite com ela. Usaria a expressão do sexo livre como se fosse amor livre. Aquela expressão que tanto nos domina, tanto nos escraviza, sendo que na lei de liberdade o nome já está dito, nós queremos ser livres. E livres, segundo Immanuel Kant, é aquele que age com liberdade, não mais escravizado por um corpo bonito, não mais escravizado por dinheiro atrativo, não mais escravizado por algo que nos seduz e nos embriaga e mais nos escraviza mais uma vez em mais doloridas encarnações. Contos e Apólogos de Irmão X, Humberto de Campos. Quando Jesus age assim, mostra pra gente, não houve esforço nenhum da parte dele. Na história daquele estagiário, daquele homem que ia se aposentar, acredito que quando ele chega em casa pela segunda vez, ele deve ligar para o seu melhor amigo e falar: meu amigo, você não sabe o que aconteceu. Uma menina tão linda me cantou, me convidou mais, e que vontade de ir. Mas a força empregada em fazer aquilo foi vencida pela moral, pelo uso da moral. E é uma pena, pessoal, que nós ainda precisemos de tantos radares, tantas multas, tantos policiais à paisana para que a gente cumpra o que Allan Kardec está pedindo. Esforcem-se, lutem. Leiam a questão 909, daqui a pouco, saindo dessa palestra no Livro dos Espíritos, que pergunta: o homem é capaz de vencer pelos próprios esforços as suas más inclinações? E ele fala: sim, e fazendo tão poucos esforços. Ele já podia parar por aí, mas ele foi além e disse: uma interjeição. Como são poucos dentre vós os que fazem algum esforço? Então vamos tentar, nesta manhã, aqui em Singapura, nesta noite, lá no Brasil, pensar um pouco mais. Será que Deus já não está confiando em mim, em atitudes melhores? Será que Ele já não está mostrando para mim que eu devo acreditar que sou capaz de vencer? Porque senão não estaria encarnado em corpo humano. Ou tem alguém assistindo aqui que está num corpo de tubarão, está num corpo de leão, que nem consegue entender o que estamos falando. Uma coisa nós temos que deixar claro: o anel de Giges nem existe mais. Na verdade, nunca existiu. Ele hoje se transformou em uma palavra que chama mentira, que chama corrupção, que chama atestado falso. A corrupção nasceu quando uma pessoa resolveu fazer algo contra a própria moral, mas enganando as pessoas por uma coisa que a encobertaria, como um anel de Giges. A corrupção continua quando um pai pede atestado falso para o médico para justificar a falta do filho que ficou vagabundeando em casa em vez de estudar e ir para a prova. A corrupção continua quando nós paramos na vaga de um idoso, de um deficiente, mesmo sendo tão jovens e temos um corpo tão saudável. A corrupção continua como se fosse um anel de Giges, quando a gente olha para um lado, olha para o outro, vê que não tem ninguém e faz aquela corrupção de não pagar um ticket para passar num metrô tão bonitinho, tão organizado. Mas na dúvida, pessoal,
Com tantas informações que essa palestra trouxe, lembra talvez da frase de Immanuel Kant? A moral, diz Immanuel Kant, é o amor em prática. Santo Agostinho diz algo maravilhoso. Ele fala assim: ame e faça o que quiser. Por quê? Porque quem ama, ama. Pode fazer o que quiser. Não tem se ama mesmo, então pode fazer. Mas aquela frase que eu vou deixar para vocês é um pensamento maior, de Maria Dolores, pelas Sagradas Mãos de Chico Xavier, quando ele compara a nossa atitude moral com a atitude de quem ama como verdadeiramente Jesus ou Deus, nosso representante sublime e absoluto. Ela diz assim: não guarde e nem fales, coração, palavras que machucam ou que causem aflição. O verbo que escarnece, esfogueia e envenena traz em si mesmo a dolorosa pena de amarga frustração. Quantas vezes nós mesmos, trilha afora, no pensamento que se desarvora, nas teias da ilusão, sem motivo, sem moral ou sem base, para sair do mal e regressar ao bem, precisamos apenas de uma frase, do carinho de alguém. Na dor que nos renova, quantas vezes na vida a gente espera simplesmente um sorriso para fazer o esforço que é preciso, a fim de não perder nas lágrimas da prova a paz da fé sincera. Pensa nisso e abençoa aquela própria mão que espanca, que magoa. Fel, tristeza e amargura transformam a ternura em grande desventura. Se a mágoa te domina, imite a lição da bondade divina. Se o homem fere o campo com os horrores da guerra, Deus recobre de verde as úlceras da terra. Se escurece em noite fria, Deus recompõe sem falta os fulgores do dia. Atira-se à fonte uma pedra de lama em espessura. Deus protege a corrente. A fonte lava a pedra, a beijos de água pura. E prossegue indulgente, doce, clara e bendita, fertilizando o campo em que transita. Isola-se a semente pequenina na clausura do chão. Eis que Deus a ilumina, e ela faz a alegria e a fartura do pão. Que a poda fira a planta com golpes destruidores, Deus reveste o tronco em auréolas de flores. Conquanto seja em tudo a justiça perfeita, que nos premia, ampara, aprimora e endireita, pelo poder do seu amor incontroverso, Deus quer que a sua lei seja cumprida para a glória da vida nos mais remotos cantos do universo. Sirva, pois, coração, a tolerância, a paz, a bondade e a união. E, embora desprezado, anônimo, sozinho, agradece em silêncio o pranto, a injúria e o espinho, e serve alegremente. Dor é uma nova oportunidade, é uma vida superior. Renda-te a Deus e segue para a frente, pois Deus é caridade, e a caridade ardente a todos os seus filhos cobrirá de amor. Esse é o pensamento de Maria Dolores, que pede para a gente: por tanta maldade que ainda façam com a gente, com a nossa família, imita o que Jesus faria. Devolve com amor, devolve com moral, representando a imitação perfeita do que é o amor, mas não faz o mal nenhum, porque um dia prestaremos contas do que fizemos. Se tivermos atenuantes, melhor para nós, mas o erro está no departamento de erro. Nunca estará no departamento dos acertos, porque foi erro, mas foi amenizado porque fizeram erro com você. Infelizmente não é assim, ou felizmente é assim. Mas que nós possamos lembrar desses pensamentos que Chico disse: tudo o que a doutrina espírita me ensinou é que eu tenho que me renovar sempre. E renovar significa vencer aquele obstáculo, aquela tentação, entre aspas, mas não fazer, representando a moral, imitando o amor. Ou como Kardec: o verdadeiro espírita se mede pela sua transformação moral e pelos esforços que empregue para vencer as más inclinações. E a mais forte de todas elas, eu nem vou dizer quem falou, mas era um senhor que estava carregando uma cruz e caiu pela terceira vez. E na terceira vez, o ser que mais ama aproxima-se dele, a mãe dele, e fala assim: ah, filho, vocês lembram o que esse senhor falou para a mãe dele? Tem que ser algo importante, não tem? Vocês têm 20 segundos para falar alguma coisa com o ser que mais ama vocês antes de serem crucificados, antes de serem eletrocutados, antes de pagarem a vida com a pena de morte. Ele diz assim: mãe, veja, eu renovo todas as coisas. Talvez a morte de Jesus tenha algum sentido se eu me renovar um pouquinho. Se eu falar: eu não vou fazer mais isso, aquele outro ainda faço, mas esse não mais. Eu espero que o meu anjo da guarda se orgulhe um pouquinho mais de mim. Ninguém retrograda na encarnação.
Ninguém anda para trás, mas nós estacionamos. E multidões estacionam em vez de dar um passinho à frente e melhorar um pouquinho. Se conseguirmos isso, valeu ter viajado 14 horas na primeira, 7 horas na segunda e chegar aqui e eu mesmo conseguir melhorar um pouquinho mais. Que o Mestre nos abençoe e que daqui para frente sejamos mais moralizados, imitando o comportamento do verdadeiro amor.